E aqui vamos nós, 29 de julho, e a vida segue andando e Papes sendo ferrado pelo filhão 01. Mais uma vez, os advogados de defesa do Bolsonaro foram ao Xandão e disseram: não, Bolsonaro não sabia de nada. O Flávio fez o que fez, mas não pediu autorização para papai. Lembram-se que também Flávio vai à casa de papai, conversa com papai, sai com papel de caderno escrito com caneta Bic, onde está escrito que ele, Bolso, pai, autoriza Bob Filho. Lembra daquele desenho? Pop pai, pop meu filho. Cara, o troço está virado nisso. Pop pai, pop filho. Os advogados foram e disseram: não, Bolsonaro escreveu aquela folha de papel com caneta Bic, mas não era para ele divulgar. Era só para ele ter certeza de que ele era o porta-voz e o candidato do Pop Pai. Mas isso é uma vergonha, gente. Agora, de novo, fizeram aquela pataquada. Só fazem pataquada, examinem as coisas, né? Olha os troços com o IA, né? O cara pilotando um jato, não sei o que, entra, tinha um outro que era um jato bombardeando a Baía da Guanabara por causa do PCC, agora o jato. É uma pataquada em cima da outra e a pergunta continua sendo a mesma. Como é que tem imbecil que banca esse cara? Pensem, gente. O Rio Grande do Sul, onde eu estou falando, onde eu falo, o Flávio Bolsonaro está ali, beiço a beiço, como se diz, mas vem cá. Mas não estão vendo quem é esse cara? Não querem falar de rachadinha? Tá bem. Não querem falar da mansão? Tá bem. Não querem falar das condecorações ao miliciano, aquele que foi morto? Tá bem. Não querem falar da mãe do miliciano e da mulher do miliciano que lhe deu emprego? Tá bem também. E da fábrica de chocolate? Também tá bem. Não vamos falar de nada disso. E os 10 milhões do Vorcaro? Tá bem, não vamos falar nisso. Tá, mas e agora e essa traição contínua ao pai dele? Na verdade, gente, isso é um bando é um bando. Qual é a estratégia por trás desse negócio? É produzir uma decisão do Xandão no sentido de fazer com que o Bolsonaro volte para cadeia, para papuda. Uns ainda, e eu afirmo isso com toda tranquilidade, gostariam muito que o Bolsonaro morresse na cadeia, porque aí eles teriam a sua facada da eleição de 26, como tiveram em 18. Não fosse aquela facada que aconteceu, que foi verdadeira, não partilhe dessas teorias conspiratórias que negam a facada. Não, ela aconteceu e o cara tá enfrentando rolos com aquela bosta lá até hoje. Mas que tem neguinho que gostaria muito de ter um mártir nesta eleição? Ah, isso tem. Acreditem. Essa é a estratégia dos caras, tudo pelo poder. Aí os caras veem pátria, família e não sei das quantas. Olha o jeito que ele trata o papai. Isso pelo argumento dos advogados de defesa do Bozo, do Bob Pai. Não sou eu que estou dizendo isso. Está em todos os jornais, quem quiser ver. Advogados negam a autorização de Bolsonaro ao uso daquele negócio de IA. Eles chamam de deepfake. E se forem ler as resoluções do TSE, é literal, isso é proibido. Das duas, uma. Desculpe, cigarro. Das duas, uma. Ou o Flávio Bolsonaro tem que ter a candidatura cassada. Tá lá. Tá lá escrito. Ou o Bolsonaro tem que voltar para a papuda.
Olha a armadilha. Pergunta quem criou essa armadilha para eles. E junto com isso, o Milei, aquele troglodita, aquele cara que, segundo dizem, anda de fralda, parece que ele anda com fraldão. Não sei eu qual é o motivo, mas parece que anda. E é por isso que dizem que ele fede, não é por outro motivo. Chamam ele de gorgonzola. A mando do Trump, segue fazendo o que faz. E o que fez? O Trump ontem assinou uma ordem executiva prorrogando por 1 ano as tarifas. O que muda nisso? Nada, não muda nada. Agora, se lermos os motivos do ato governamental dos Estados Unidos, está ali com todas as letras as determinações para a intervenção direta na política brasileira. E quem são os queridinhos, os lambibota, os mandaletes de Trump? Flávio Bolsonaro, Javier Milei, que na véspera das eleições estaduais na Argentina ganhou 20 bilhões de dólares dos Estados Unidos. Isso é fato, isso não é opinião. Mas vocês acham que o Gorgonzola está fazendo o que está fazendo porque ele só é louco? Não, ele é louco, mas é louco de sem vergonha. Ele está fazendo isso porque existe uma estratégia política que dialoga com o plano americano divulgado ao Congresso Nacional no ano passado de priorizar o domínio sobre a América Latina e fazer dos países daqui os quintais dos Estados Unidos. Se discute, por exemplo, para quem não sabe, informo, a colocação de uma base militar americana no Paraguai, onde tem um outro desses acelerados aí de extrema-direita. Essa tal de influência, porque a extrema-direita está ganhando, não é bem assim também. Se tu somar o México e o Brasil, e soma todos os outros países da América Latina, não chega na metade do PIB de países governados pela chamada centro-esquerda, México e Brasil. Então é uma bobagem esse negócio de ganhou Colômbia, criam problemas, não tenha dúvida. Para o Brasil, por exemplo, que agora quer fechar acordos, né, do Mercosul com a China, com o mercado asiático, Milei vai criar problema. O cara do Paraguai vai criar problema. Então, existem situações, sim, que esses caras têm condições institucionais de criar problema. Mas o meu tema é outro, é como é entender, como é que eu não consigo entender esta tropa de bovinos que banca esse cara, o traidor, inclusive de papai, segundo a defesa de papai. Mas se ele trai papai, o que ele vai fazer com vocês? Vocês já pensaram nisso? Não, né? E assim é o Rio Grande do Sul, e assim é Santa Catarina, que vai eleger o Carlos Bolsonaro, que vai eleger aquele outro que, se piscar e respirar, tem cãibra na barriga da perna, o 04, e assim por diante. E enquanto isso, o Eduardo Bananinha usa os dólares do Dark Horse dos Estados Unidos e até hoje não explicaram. Quer que eu faça a lista de novo? Não. Vamos ficar só na traição. Quando o filho trai o pai, nas palavras dos advogados do próprio pai. O que isso significa do ponto de vista ético? Para ti significa alguma coisa? Olha que eu não estou nem falando de esquerda e de direita, nem de nada. Eu estou falando de filha da putice. É disso que eu estou falando. Vamos lá. Chegando agosto, a friaca vem. E eu acho que junto com a friaca vem coisa muito quente pela frente. Vamos lá. Até mais.